Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus queridos, esse vídeo aqui ele é uma linha tênue, né? Esse vídeo aqui, ele é uma linha tênue. Porque, assim, a gente que faz conteúdo, nós temos a possibilidade aqui de conversar, desabafar, tentar descontrair da melhor forma possível. Mas é um momento tão difícil, tão delicado, que muitas vezes, muitos torcedores preferem, às vezes, até ficarem no seu particular. Eu sou da seguinte opinião: se eu apareço aqui na vitória, eu tenho que aparecer na derrota também. Se eu apareço aqui para parabenizar o Palmeiras de uma virada épica em uma semifinal de Libertadores, eu tenho que aparecer também para lamentar aquilo que aconteceu. É uma semana muito delicada. É uma semana que não só a gente vir aqui falar e desabafar uma linha tênue, mas o futebol passa por uma linha tênue. Vivemos uma semana onde daqui a 7 dias, menos que 7 dias, né? Daqui a 6 dias, teremos uma final de Libertadores, talvez uma das maiores finais de todos os tempos. E hoje temos que sentir ali aquele gosto amargo da frustração, que com certeza vai ser carregada há alguns dias. Só que ao mesmo tempo a gente não pode carregar isso. Porque a gente não pode canalizar essa energia, colocar essa energia no jogo de sábado. Então é complicado. Para ser sincero com vocês, eu nem sei como começar esse vídeo, eu nem sei o que falar exatamente nesse vídeo. Qual que seria o cenário ideal, tá? O cenário ideal seria, mesmo que o Flamengo vencesse ontem, ok, mas o Palmeiras vencer também, e a gente continuar no mesmo, sabe, na mesma disputa, os 2 pontos de diferença, e a gente ir assim para a Libertadores. A sensação que eu tenho, e o que pode acontecer, é que a gente pode ir para uma Libertadores já com o Flamengo matematicamente campeão. E é isso que eu quero conversar com vocês, né? A declaração que o Abel fez na coletiva é uma declaração muito forte, muito forte. Eu confesso para vocês que eu achei até exagerada. Ao mesmo tempo a gente acha meio pé no chão, mas ao mesmo tempo parece exagero. E ao mesmo tempo isso pode aumentar uma pressão sobre nós. Enfim, muita coisa pode acontecer. Então eu já vou chamar a vinheta já, porque hoje vamos falar a respeito de tudo isso, tá bom? Então roda a vinheta e bora lá. Bem, meus amigos, antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aqui da Tribo da Sorte, tá? Uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal, tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. São parceiros nossos que estão com a gente sempre na vitória ou na derrota e ao longo de todos esses anos. Então você tem a Mega Sena, que está acumulada em 850 milhões, você tem a Loto Fácil, você tem a Lotomania, que está acumulada, você tem a Time Mania, que está acumulada em mais de 50 milhões, e você tem a Mega Sena, que também está acumulada em 18 milhões. Então possibilidades não faltam. Qual que é a grande vantagem da Tribo da Sorte, além de segurança, de tecnologia? É o recurso da inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Eles têm uma inteligência artificial que ela vai fazer ali uma leitura dos jogos de toda a história e vai selecionar os números que foram mais sorteados e que mais têm probabilidade de sair. Eles vão construir isso para você e com apenas um único bolão você vai participar de vários conjuntos numéricos, tá? Então você tem um link fixado nos comentários e no QR Code aqui, que você clicar vai abrir um chat e você vai pedir pro pessoal, ó, quero o cupom de desconto lá do canal do Neto, lá do Opina Porco. Eles vão gerar o cupom para você e vão te entregar, tá bom? Então é isso daí, galera. Apoie quem apoia a gente aí, tá? Tribo da Sorte, tamo junto. Então vamos lá, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui agora sobre a coletiva, né? Principalmente esse trecho aqui da declaração do Abel Ferreira. Nós temos 3 partidas restantes ainda no Campeonato Brasileiro. Hoje a diferença de Palmeiras e Flamengo é de 4 pontos. Então temos 9 pontos a ser disputados.
Veja bem, 4 pontos de diferença em 9 que serão disputados. Isso deixa o Flamengo numa situação muito ali confortável, entre aspas, que se o Flamengo eventualmente tropeçar em algumas dessas 3, o Flamengo ainda fica na frente. Então nós precisamos ali de basicamente 2 tropeços do Flamengo em 3 partidas. Só que, do jeito que o Palmeiras vem jogando, nós também estamos totalmente passível de tropeçar. É por isso que na terça-feira o campeonato pode até matematicamente se resolver. Vamos ver aqui o que o Abel falou, tá? Não adianta dizer. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo jogo sábado. Ou seja, ele já vai lá para o jogo de sábado. Ele nem fala sobre algum tipo de planejamento para o jogo de terça-feira, que é contra o Grêmio, se eu não me engano. Contra o Grêmio. Temos um jogo a meio de semana. Vamos prepará-lo da forma que achamos que é melhor. Olha isso. Mas acho que o campeonato está entregue. E na altura certa, iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Cara, eu acredito que essa é a principal declaração dele, tá? E depois ele falou, ó, não há tempo para respirar nem para descansar. Acho que isso é bem evidente. Não é porque eles não tentem. Fala em inspiração. Não foi. É isso que se nota. Nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um. Acho que é injusto falar só de um jogador. Tu vai um por um e começa a ver que não foi bom a parada da FIFA, que foi inclusive... Essa questão de calendário foi inclusive apoiada, né, por Abel Ferreira e Leida Pereira, então vocês não podem falar disso, tá? Disso vocês não podem falar. Não foi bom os jogos que tiveram fora, não foi bom. Jogar sem 7 ou 8 jogadores não foi bom. Ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é, sobretudo, o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas Evangelista, pelo amor de Deus. Ô Abel, vamos lá. Quando o Lucas Evangelista ele foi contratado para ser uma peça alternativa. Ele não foi contratado para ser o jogador que ia resolver o nosso meio campo. Tudo bem que, consequentemente, ele pode vir fazer boas partidas e se tornar uma peça importante, mas não deu tempo do Lucas Evangelista se tornar essa peça insubstituível que você coloca aqui, que ele é. Então isso daqui é conversa, isso aqui é desculpa, tá? Quantos e quantos jogos nós fizemos bons, taticamente falando, bons em questão de repertório, bons em questão de contenção de meio campo, e o Lucas Evangelista já não estava no Palmeiras porque já tinha sofrido a lesão. Faz tempo que ele sofreu essa lesão. Entendo que pode ser um recurso, mas colocar a responsabilidade, olhar para isso só, não é por aí. Perdemos Andreas nesses jogos em que perdemos jogadores para a seleção, e nós sabemos a importância de que o motor tem que ser um motor criativo e potente, e a nós neste momento. Falou bem para ser a continuidade do último jogo com outros jogadores, mas é isso. Acho que foi uma partida muito transpirada e pouco inspirada. Pessoal, o que eu queria era que vocês vissem essa declaração, uma declaração muito forte e uma declaração que, na minha opinião, já deixa o torcedor do Palmeiras a par de que terça-feira, cara, time misto total. Sem responsabilidade de vencer. Eu interpreto dessa forma. Que o Abel fala assim, ó, a gente vai começar a pensar no jogo de sábado. Ah, peraí, tem um jogo na terça-feira? Ah, fazer um misto aí e vamos ver o que dá. Vamos dar forma que dá pra fazer, vai lá. Mas o foco agora é sábado. Perdemos o Campeonato Brasileiro, mas podemos conseguir a Libertadores. Esse é um discurso assim, né, que mostra um conformismo muito grande. Eu não sei qual que é a intenção do Abel com isso, eu não sei o que se conversa a portas fechadas, mas é um discurso perigoso. É um discurso perigoso que pode colocar as coisas meio que em ruínas. Pode deixar o time numa panela de pressão para a Libertadores. E aí, do outro lado, na coletiva do Flamengo, que eu assisti a coletiva do Flamengo também, você vê a diferença no discurso. Porque na coletiva do Flamengo, o Felipe Luiz fala assim, o próximo jogo que a gente tem que pensar é o Atlético Mineiro. E além disso, ele ressalta que os jogadores estão mentalmente muito preparados.
muito focados, muito concentrados naquilo que é a disputa do Campeonato Brasileiro. E que antes de falar de sábado, ele já está pensando na terça-feira. Então são discursos que, assim, bifurcam totalmente um do outro. São totalmente antagônicos um do outro. Neto, você acha que se o Palmeiras trouxer a Libertadores, atenua tudo isso? Creio que sim. Creio que sim. Só que se não trouxer a Libertadores, piora tudo isso. As pessoas vão lembrar desse discurso aqui. Então o Abel, ele joga uma cartada muito perigosa, né? A gente não sabe qual que é a real estratégia e real intenção do Felipe Luiz. Agora ele tá com um campeonato delineado muito na mão dele. E talvez para ele seja correr um risco demais começar a pensar só na Libertadores e não pensar no jogo de terça-feira. Para ele isso pode representar um risco. Então o Abel meio que tipo prefere tirar a pressão do Campeonato Brasileiro das costas dos jogadores e vamos focar na Libertadores. Enquanto isso, o Felipe Luiz faz o caminho inverso. Não, temos a Libertadores, mas também temos o Campeonato Brasileiro. Cada um puxa a responsabilidade da forma como acha que é. Mas, se o Palmeiras eventualmente perde a Libertadores, meu amigo do céu, o tempo vai fechar de todas as formas possíveis que você imaginar. Porque a galera vai resgatar esse discurso dele e vai falar assim, tá vendo aí, ó, desistiu do Campeonato Brasileiro e perdeu a Libertadores. Então, o Abel vai pro all-in. O Abel, ele vai pro all-in. O Abel, ele truca, né? De todas as formas aí. E é uma manobra perigosa essa. É uma manobra perigosa. Porque se trouxer o título da Libertadores, fica, digamos assim, Campeonato Brasileiro com o Flamengo, Libertadores com o Palmeiras. Pô, topzera. Libertadores, coisa linda. Na minha opinião, Libertadores tem mais peso que o Campeonato Brasileiro. Falando de história, de rivalidade, de tudo, assim, de tudo. E já prepara para o Intercontinental em dezembro. Então, maravilhoso. Primeiro time, 4 vezes campeões. Agora, se perder também, aí, meu amigo, já jogou a toalha aqui, né? E o pior de tudo isso, pro torcedor do Palmeiras, para nós, é se o Flamengo chega campeão brasileiro pro jogo da Libertadores. Isso fala muito animicamente. Isso fala muito de vestiário. Ah, Neto, mas são competições paralelas. Mas é tudo na mesma semana. Se fosse uma competição paralela do tipo assim, o Flamengo matematicamente campeão terça-feira, a final da Libertadores é só em dezembro. Ok. Beleza, dá tempo de trabalhar o aspecto mental. Só que se os caras forem matematicamente campeões terça-feira, dali 3 dias é a final da Libertadores. Como que a equipe do Palmeiras entra em campo? É um discurso muito perigoso esse do Abel. É por N motivos, galera. Por N motivos. E assim, eu tô com muito receio que isso se espelhe na Libertadores por ser tudo ali, ó, na mesma semana. Talvez o cenário ideal nosso, nesse momento agora, a gente tem que fazer aquilo que é possível fazer. É vencer o próximo jogo, e aí ver o resultado do Flamengo em relação a isso, vai enfrentar o Atlético Mineiro, vai pegar um Atlético Mineiro, uma ressaca braba, carregando uma derrota da Sul-Americana. Então, animicamente, a equipe destroçada, provavelmente público na Arena MRV baixíssimo, e os poucos que tiver com certeza vão estar lá para vaiar, mais para vaiar, para cornetar do que para apoiar. Então assim, mano, o Flamengo pega o Atlético Mineiro no cenário ideal para o Flamengo. E aí, pensando dessa forma, o melhor que a gente pode fazer é vencer para continuar esses 4 pontos de diferença. Só que aí a gente vai ter 2 jogos para tirar 4 pontos. Aí, meu amigo. Talvez se a gente for pensar assim, dessa forma, seja até mais racional
entender o lado do Abel. Agora, o Palmeiras merece ser campeão? É o que eu falei ontem, né? Não merece. Tá bom? Eu vou resumir esse vídeo a isso hoje. Tá? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.